Isso aí, bom dia a todo mundo. Vamos recomeçar o nosso encontro semanal. E a pergunta que eu fiz agora foi se vocês estão praticando o que nós conversamos. E uma das coisas mais importantes é a respiração. Com relação ao tema da semana passada, decisão. Está todo mundo com os passos mais firmes em direção à cura, decidido, né? Isso aí. E hoje vamos falar de um assunto que é a garantia de um resultado, que sem ele a gente não consegue, que é a persistência. Persistência, né? Olha lá, ó, olha os sinônimos dela, ó. Persistência, tenacidade, perseverança e constância. É bom a gente saber os sinônimos, que a gente fala assim, poxa, às vezes não estava lembrando bem, né, a persistência, né? Interessante, assim, eu não pesquisei a raiz da palavra, a formação dela, não. Geralmente é um prefixo, né, alguma coisa do latim, né, o português tem muita coisa do latim, mas o prefixo per, né, por exemplo, perfeito, significa imperfeito. Se uma coisa é perfeita, ela é muito bem feita, né? Peróxido de hidrogênio. É muito oxigênio no hidrogênio. Por exemplo, o hidrogênio é H2O, que é a água, né? Peróxido é H2O2, tem mais um oxigênio, tá? Superóxido, ou seja, você ainda coloca mais ainda. Então, o perfeito, perdão. Já falamos aqui, né? O que é perdão? É doar demais. Mesmo em condições adversas, né? Uma pessoa que não te ama, que fez mal para você, você perdoa para ela. Você continua doando o seu amor. Significa que você tem que relacionar, não, gente. Quem faz coisa ruim com a gente, você não tem que se envolver, não. Mas perdoar é importante. Porque você não bloqueia o fluxo do amor em você. O primeiro beneficiado é você. Ou seja, você precisa de olhar para aquela situação que houve um desafeto emocional, né? Houve algum problema, né? A pessoa não errou com você, vamos dizer assim. Aí não tem solução, errou. Entendeu? Você vai mudar ela? Não, você pode mudar você. Perdoar não é mudar o outro, não, tá? Porque a gente não consegue mudar o outro, a gente consegue mudar a gente, tá? Aí você vai pelo conceito intelectual. Primeiro você vai pelo emocional, que é a criança interior. Nosso eu emocional é nosso menininho, nossa criancinha. Aí você vai para o eu adulto. O eu adulto é o nosso eu intelectual. Ah, não, se a pessoa tivesse sido assim, assado, feito isso comigo, fosse desse jeito, aí eu ia gostar dela. Assim, eu vou gostar dela. Se meu pai fosse assim, se minha mãe fosse assim, se eu tivesse nascido rico, se eu tivesse nascido na família tal, se eu tivesse família... Aí você fica com um monte de condicionamento. Ó, não é o amor incondicional, é o amor condicional. Você põe um monte de condição na sua vida para que você possa viver bem. Você que está condicionando. Então, o perdão, o hiperdoar, você tem que ir para a região da sua consciência onde você tem o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É um estado de amor, tal como uma flor. Uma flor está perfumando, ela não está perfumando para agradar ninguém, ela está no êxtase dela ali perfumando. Mas ela agrada todo mundo que passa. Mas, inclusive, gente que vai lá e destrói a flor. Tá? Mas ela está num estado de êxtase. Aí quando você entra com esse estado que a gente chama de espiritual, que é um estado de amor incondicional, você começa a emanar um amor incondicional, ou seja, que não impõe condição nenhuma para que ele exista. Você é o primeiro beneficiado, que começa a passar uma corrente de amor. Ó, aí nós vamos para a persistência, é uma hiperassistência. Né? A persistência, o que é persistir? É você assistir, insistir, até conseguir uma coisa. Tá? Alguém tem
Então, um resumo também do conceito de perdão, muito interessante, tá? Porque o perdão é uma força de cura maravilhosa. Sem perdão a gente não cura nada, tá? Perdões, O perdoar, olha um conceito bom, é desistir... É uma cidade de Não, Minas Gerais. sim, mas presta atenção aqui, porque eu sei que é importante esse conceito, ó. Perdoar é desistir da esperança de que o passado pudesse ter sido diferente. Olha que bacana. Perdoar é desistir da esperança de que o passado pudesse ter sido diferente. Você vai ficar, se não tivesse sido assim, se não tivesse sido assado, se não tivesse... É aceitar, hein? É aceitar de certa forma, é viver a vida, entrar no fluxo da vida e viver a vida. Mesmo constatando as imperfeições, as situações todas da vida, porque olha só, gente, tem duas coisas fundamentais, duas pedras angulares para a gente ter sucesso na vida. E a persistência é uma delas, tá? Que é o conceito de mestre e o conceito de inimigo. Sabia que precisa das duas coisas? Você precisa do mestre e precisa do inimigo, que é a força de atração e a força de repulsão. Porque isso existe na vida, só que a gente vai compreender, isso existe na vida de todo mundo. Todo mundo tem um encalço na vida, tem um problema, tem um desafeto, tem um inimigo. Esse inimigo pode ser, não precisa ser uma pessoa só não, entendeu? Esse inimigo pode ser pessoa, esse inimigo pode ser você mesmo, esse inimigo pode ser uma religião, pode ser um conceito que te deixa bitolado. Que, aliás, os conceitos religiosos que foram, assim, interpretados, né, por pessoas egoístas que não seguiram os próprios mestres, né? Que a gente costuma dizer que Jesus não era católico e Buda não era budista, entendeu? Eles simplesmente ensinaram o amor ao próximo. Aí um monte de gente pegou um monte de regra. Olha como é que é o inimigo. Você quer inimigo pior do que isso aí? Olha como é que é a lógica da regra religiosa, dos conceitos religiosos. A pessoa pega uma regra e põe um medo no você. Fala assim, põe uma culpa. Você nasceu pecador. Portanto, você precisa salvar a sua alma. Aí você aceita que aqui é conceito, entendeu? Tem um problema comigo. Esse problema tem que ser resolvido. Só que é o seguinte, a mesma pessoa que imputou o problema no você é o cara que consegue resolver o problema. Entendeu? Olha só. Você tem um problema, tá? Você precisa de salvação, eu tenho a salvação para você. Só que para você se salvar, você tem que contribuir com a obra de Deus. Que eu sou o mensageiro de Deus. Aí você tem que ajudar a igrejinha. Você vai pagar para a igrejinha, só que é o seguinte, você vai pagar, você só vai receber os frutos do seu pagamento na outra vida, que você está acumulando. Ou seja, ele garante que você paga ele até o final da sua vida, cara. Você quer inimigo pior do que esse aí? Entendeu? Põe você num condicionamento, você tem que pagar a vida inteira dele na promessa de você ter uma vida boa depois que você pagou por ela. Por um pecado que ele colocou na sua cabeça que você tem. Que imputou em você. Você quer inimigo pior do que esse aí? Só que isso está na cabeça da humanidade, cara. Tá? As religiões matam em nome de Deus, matam em nome de Jesus, né? Aí fica esses conceitos tudo de Deus distorcido, entendeu? O goleiro defende lá, fala assim, Deus, que eu defendi a bola, eu acabei com o outro time lá. O outro dá um upper, né, no queixo do cara, o cara cai desmaiado lá, quase morrendo, para obrigado a Deus que eu destruí. Quem matou foi Deus, eu só apertei o gatilho. Então, Diz que quem mata é Deus, que aí fica nessa coisa toda, e a pessoa, ele precisa de pegar o conceito do inimigo, que na verdade, o seu inimigo, na maioria das vezes é você mesmo, porque você tem tanta coisa formatada, ou colocaram tanta coisa formatada na sua cabeça, que é contrário a você mesmo. E você fica degladiando com você, sem paz interior e se combatendo. Então o inimigo, vamos supor que o inimigo é outra pessoa, tá? É a força de repulsão. Se você não tiver consciência que o inimigo é a força de repulsão, é como se fosse um motor de um foguete, entendeu?
Ele é o inimigo dele por quê? Se ele não usar aquela força de expulsão corretamente ali para expulsar ele daqui e mandar ele para longe, ela vai explodir também ali, entendeu? Deu uma coisa errada ali na relação de força e potência ali, coisa e tal, aquilo explode, você viu a Challenger? Explodiu, matou todo mundo, né? A força de expulsão ali deu um problema. Qual que é o problema? Você não usar essa força corretamente para te lançar. Você ficar degladiando, atritando com o inimigo. Ou seja, aquele inimigo está te mostrando que você está numa situação ruim, gente, situação de briga, situação de falta de amor, situação de disputa, de egoísmo, de inveja, de ciúme, de tudo de ruim, de ira. Tá? Ele está te mostrando aqui, olha, sai daqui, porra. Sai daqui, merda, que é uma situação. Aí você aproveita isso, mas você vai sair para onde? Se você não tiver um mestre. Olha a força de atração, que é a persistência. Porque o mestre, a evolução espiritual, ela é eterna, é infinita. É cada dia, cada momento que a gente evolui. Aí no caso da gente aqui, droga, é o inimigo. Tá? Agora, que é coisa mais instável do que a droga? Porque a persistência, ela tem uma instabilidade. Vamos comparar, por exemplo, o cérebro com o sangue, o nervo com o sangue. O nervo é inconstante. E onde que a droga atua mais ali? É no nervo, naquele negócio da sinapse ali, onde tem a fenda sináptica, que joga dopamina, joga adrenalina, joga todos aqueles hormônios ali que dá aquele pum, aquele pico, lá você vai nas alturas, daqui a pouco você vai lá no inferno. Ou seja, que persistência que tem nisso aí? Então o nervo, ele é inconstante, o nervo tem a ver com a labilidade emocional da gente, tá? Agora o sangue é constante, tem o calor, olha o calor, a persistência, ó. Sangue é 36 graus e meio. Você pode estar a menos 50 graus lá no Polo Sul, no Polo Norte. O seu sangue vai estar 36 graus e meio. Olha a persistência. Tá? Você pode estar no verão de 50 graus. O seu sangue dá aquele suador para você resfriar. Né? A inteligência biocibernética do organismo dá aquele suador para você resfriar e você manter os 36 graus e meio. A persistência, ele persiste, ele insiste. Ele insiste no equilíbrio, ele insiste na fisiologia, ele insiste no bem-estar. Então o que você tem que seguir? Você tem que seguir o Espírito, é o fogo do Espírito, é o eterno, é o infinito, o mestre é o infinito. Se você tem um bom conceito, né, de um santo, de uma oração, de uma palavra, de Deus, de Jesus, de Maomé, de Buda, de Alá, de um mestre indiano, você tem um bom conceito? Tá joia? Volta aí. Então, ele só vai no banheiro. Vou pegar um troço lá pra ele ver. Não, vai no banheiro nada não. Mentira. Vamos lá, vamos persistir, gente. Vamos persistir aqui. Então, você vê que conceito legal, sabe? São pedras angulares da nossa vida. Só que precisamos saber usar bem a força de repulsão. E a força de repulsão é exatamente o bad, né? Que a droga não. Isso é uma força de repulsão, gente. É o inimigo. Gente, eu estou me tornando o meu próprio inimigo. As relações de amizade que eu tinha são relações inimigas minhas, tá? Agora, eu vou ficar limitado só aquilo, gente, com todas as possibilidades que eu tenho de relacionamento, de uma meta evolutiva, que aí é o mestre. O mestre é o seguinte, você usou a força de repulsão e você canalizou ela numa persistência. Uma persistência, ou seja, você vai dar uma hiperatenção, uma hiperassistência à sua vida com um rumo evolutivo. Então quem tem algum exemplo, assim, eu vou dar um exemplo de situação de persistência que eu tive e que eu percebi, se não tiver a persistência eu não ia vencer, tá? Eu não ia ganhar. Certa vez eu estava estudando medicina, eu tive, por causa de uma coisa de coincidência de horário, de uma matéria com outra, mas eu estava vindo, eu fiz 2 anos e meio em Vassouras, e fui tentando vestibular aqui até passar na Federal. Aí entrei aqui no 5º, no 6º período, né? Aí o negócio de bater a grade, né, de horário, não estava batendo muito certo. E aí
um professor lá quis me dar ia me atrasar em 6 meses, por causa de uma matéria lá, toda matéria é importante, mas radiologia não é uma coisa que eu ia mexer, né? Mas toda matéria é importante. Oi? Tá bom? Beleza? Aí, eu fui uma vez, conversei com ele. Não, papapá. Aí eu fui uma na faculdade, conversei com ele. Foi outra, conversei com ele. O cara foi umas 5, 6, 7 vezes, não sei. Aí teve um dia que eu acho que eu acordei meio sonhando, assim, que se eu fizesse isso ia dar certo. E eu falasse de uma forma... Também, assim, você está diante de uma autoridade, você tem que ter humildade, né? Você não pode chegar lá querendo impor, assim, a situação, não, né? Aí eu fui no trabalho dele. E eu sabia que ia dar certo, aquela insistência minha, aquela persistência ia dar certo. Eu fui, falei de uma forma lá, ele falou assim, então eu vou flexibilizar esse horário para você, então você vai poder adaptar, faz a prova assim, a prova assada, a persistência. Se eu desistisse na primeira ali, né? E quantas vezes a gente desiste, às vezes numa situação, na primeira, ou às vezes aqui, ó, quem já internou para poder ficar livre de droga aqui mais de uma vez? 1, 2, 3, 4, 5. Persistência. Você vai deixar vencer? Não tem problema você cair, o problema é não reagir para poder não ter a persistência, olha só. Né? Alguém tem um exemplo de persistência aí? Poderia relatar para a gente? Quando ele persistiu, quando ele teve tenacidade, perseverança. Perseverança tem um per também, né? Severança, será que é ser severo e persevero consigo mesmo? Seria uma boa. E persevero, mas ao mesmo tempo fazer aquela inteligência emocional. A severidade, eu te falei, você trata com responsabilidade as suas escolhas, as suas ações, mas não deixa também de ter alegria na sua vida. Então tem que ser uma alegria com lógica. Alegria é dionisíaca, do deus Dionísio, da festa, da brincadeira, de curtir a vida, né? A lógica, né? A organização é de Apolo, que é tudo ordenado, organizadinho, direitinho. Então você não pode ser demais uma coisa nem demais a outra. Nem só cérebro, nem só coração. Inteligência emocional, as duas coisas juntas. Só que é o seguinte, por exemplo, a nossa escola aqui, ocidental, ela é muito mais cerebral, tá? E a escola oriental, ela é muito mais coração. Coração, além de ser uma bomba, vamos dizer, biológica aí, ele tem as funções psíquicas dele. Aqui ó, é a parte elétrica do organismo, né? O cérebro é todo elétrico. Tanto que hoje tem a neuromodulação, que usa estímulo elétrico. E aqui, ó, é magnético, é o poder de atração, o ímã. Esse magnetismo também tem a ver quando você faz um eletrocardiograma, tem a ver com isso. Esse magnetismo é o ferro, né? O ferro ele é magnético, o ferro que tem no sangue. Então o ser humano tem um campo magnético. E o ferro, tá? O magnético, o ímã, ele não é constante? Olha a persistência. O ímã está ali, ó. Quantas coisas que estão descobrindo, estão fazendo? Aquele maglev, aquele trem que viaja a 600 km por hora, coisa e tal. Ele flutua em cima do trilho. Por quê? Ele tem um ímã de repulsão, né? Ele flutua em cima do trilho. E ao mesmo tempo também, ele prende. Ao mesmo tempo que ele empurra, tá? Só que é um ímã muito forte, ele consegue levantar um trem, tá? É a força de repulsão. Tá? A força de atração, a gravidade, força de atração. Força de repulsão, né? Do motor do foguete, que tem que ir. Então tem a força e a contra-força. Essas duas forças a gente precisa usar. O organismo humano é capaz de suportar uma substância nuclear? Qualquer uma substância nuclear? A gente tem essa força nuclear dentro da gente. O que é a força nuclear? É a força do núcleo do átomo. A gente é feito de... É um organismo, então, ou seja, é uma organização de tecidos, tá? O que é o câncer? O câncer é uma insurreição contra a organização. Que aqui é tudo organizado. Tem um espaço entre uma célula e outra que é respeitado. Uma célula não pode tomar o lugar da outra, entendeu? Não, isso aqui é o câncer faz. Tá?
É como se tivesse, por exemplo, numa reunião aqui, uma pessoa que está aqui querendo atrapalhar o tempo todo, entendeu? Não está de acordo com a ideia de todo mundo, fazer uma reunião, para poder pensar, para a gente refletir, ter boas ideias. Aí a pessoa começa a atrapalhar, ou seja, ele faz uma insurreição, ele é anti-organização, anti-organismo, tá? Esse organismo, ele é feito de tecido, e cada tecido é feito de células. Então tem a célula do fígado, chama hepatócito, a célula do cérebro chama neurônio, a célula da pele chama... tem da epiderme, são várias células, tá? Você tem o enterócito, que é a célula do intestino, né? Vai, todo organismo, tá? Tem esse tecido e tem a célula. Só que a célula, ela é feita de citoplasma, as organelas e o núcleo, tá? No núcleo está o DNA. O DNA é o DNA mensageiro, o DNA e o RNA mensageiro e o DNA. O RNA mensageiro, ele pega uma mensagem que vem lá do cérebro, do pensamento, das suas atitudes na vida, para produzir, mandar o DNA produzir proteína. Tudo é proteína, assim, o tecido é tudo feito de proteína, o cabelo, a pele, tudo é proteína. E a gente está produzindo em cada célula, tá? Então, por exemplo, a célula da tireoide é uma fábrica que produz T3, T4, a célula do testículo produz espermatozoide, produz testosterona, entendeu? É uma fábrica especializada naquilo ali, tá? Cada uma tem a especialidade dela. Só que essas proteínas, né? Proteína, o carboidrato, né? Que são os açúcares ou as gorduras, são feitas de moléculas. As moléculas são feitas de átomos, tá? E cada átomo tem os elétrons e os prótons e os nêutrons lá no núcleo. Força nuclear é a força que está no núcleo atômico, tá? São 4 forças que tem na natureza. Tem a força eletromagnética, a força da gravidade, tá? A força da gravidade que puxa a gente para a Terra, tá? O Einstein falou que é outra coisa. A força da gravidade é uma deformação do tecido espaço-tempo. Eu falo no meu livro Autobio Cibernética Especial que a força da gravidade é uma gravidez do espaço. Porque nós não estamos envolvidos pelo espaço. É como se fosse um útero. O que está em volta de todo mundo aqui? É um útero, é um espaço. Ó. O que sustenta a gente? Está sentado na cadeira. O que está sustentando? É o espaço da cadeira. Sabe qual é o lance? Então você tá envolvido dentro de um útero. Tá? A criança, inclusive, corre, né? Sai do útero da mãe lá que estava presa e corre dentro do outro útero. Fala, esse útero aqui é uma beleza, posso correr para lá, posso correr para cá e coisa e tal. Entendeu? Então se sintam abraçados pelos braços da mãe do mundo. Você está vendo? Você imagina, se você tirasse todos os conceitos religiosos da sua cabeça, cara, e começasse a pensar. Olha só um pensamento que eu tive no meu livro, Autobio Cibernética Espacial. O espaço é o útero do universo, onde tudo nasce. Aí se chamou de campo. Tudo vem do espaço, vem do nada, vem do invisível, se torna visível. Né? E o espaço é o espaço pensamental, o espaço conceitual. Você cria um conceito, um espaço, num espaço interior e materializa esse conceito. Né? Que, escreve, imprime um livro, pensa de como projetar hoje um smartphone aí, ó. Olha que coisa mais bem elaborada, né? Começou dentro do espaço pensamental da pessoa, né? Gerou, né? Você gera aqui também, ó. Inclusive, já falei que os órgãos sexuais é como se fosse um pedaço da cabeça lá embaixo, ó. Tá? Você não tem aqui, ó, trompa de falópio, tá? A mulher tem, né? A trompa, né? Tubo uterino, lá do ovário, né? Sai uma trompa, joga lá para dentro do útero, tá? Aí a mulher bota ovo, só que ela bota ovo dentro dela mesmo, o ninho é o útero. Outro dia tava uma mulher falando, não sei o que tem lá, que o cara, na cabeça dela, cara, uma mulher na internet, ela faz, essas mulheres que cobram caro para fazer programa, né? Ela viajando, como é que é o negócio, cara, não tem a menor noção do que é fisiologia, né? Então a mulher tem o ovário que fica mais ou menos aqui nessa situaçãozinha aqui, né? Ele produz ao longo da vida, acho que uns 400 ovos, tá? Aí esse ovo faz a nidação, ele caminha na trompa,
e vai lá para dentro do útero. Vai pro ninho. Vai pro ninho. Se não for fecundado, Galado. ele não faz anidação, que é fixar no coisa. Aí o que ele faz? O útero se prepara pro ninho, ou seja, enche de sangue, aumenta, né, a parte interna. Aí como não houve fecundação, não tem os hormônios para sustentar, que é o HCG. Aí a pessoa menstrua. Menstruar é jogar o ninho fora. Ninho com ovo e tudo. Só que o ovo você não enxerga ali dentro, ele é microscópico. Sabe qual é o lance? Né? E aí no dia que fecunda, aí sim, aí ele faz a anidação, ele implanta ali, aí depois vai fazer a placenta, é onde vai ser nutrido o neném ali, ele fica fixado. Por isso, então, tem que estar no período fértil para que Período os ovários fértil. estejam caminhando pro ninho. O período fértil a mulher ovula na metade do ciclo, tá? Então vamos supor, ela menstruou hoje, daí a 14 dias, o ciclo da mulher é um ciclo lunar, a lua não tem 28 dias, que ela vai da nova até a outra nova? Nova, crescente, cheia, minguante, nova. Ela demora 28 dias. A mulher é um ciclo lunar. Por isso que a mulher é lunática. Desculpa. Literalmente, entendeu? Ela fica rodando. De acordo, é uma regra, né? A mulher tá fora da regra, tá na regra porque ela tá de 28 em 28 dias. Por isso que fala regra, entendeu? Aí, ela ovula, né? Na metade do ciclo, que é onde a testosterona dela aumenta. A primeira fase, estrogênio é alto, a segunda é a progesterona. Mas a testosterona dela, que é o hormônio que dá o tesão, o cio, né, que a gente chama nos animais de cio, ela está alta perto da ovulação, para poder ela transar e engravidar. Sabe qual é o lance? Agora, se você transar, fizer tabelinha, que é arriscado pra cacete, primeiro vez que essa mulher não tiver equilíbrio. Dia depois que sai a regra, né, doutor Edmar? Não, estou explicando aqui, exatamente. Ó, tem a regra hoje aqui, ó. Sai o sangue. Menstruou, daí a 14 dias ovula, presta atenção. Sem perigo. Presta atenção. Presta atenção. Ovulou hoje, quer dizer, menstruou hoje, daí 14 dias, que é a metade do ciclo. Quem está com o ciclo equilibrado vai estar no auge no período fértil. Só que o óvulo tem um período de mais ou menos 72 horas de vida e o espermatozoide tem mais ou menos 72 horas. Ou seja, dá uns 2 dias para cada 2 dias, então 4 dias antes, 4 dias depois, corre o risco, quem segue a tabelinha. Entendeu? Então tem esses cuidados aí. Aí eu tô chegando lá no negócio da força nuclear, tá? Essa força nuclear, então nós temos o eletromagnetismo, a gravidade, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. São as forças da física, do universo. O Einstein tentou juntar isso tudo, não conseguiu. Uma lei que mostrasse como é que isso tudo funciona junto, tá? Mas, por exemplo, pessoas que conseguem um grau alto de evolução, que a força mental é forte demais da conta, ele pode fazer com que a força no núcleo do atômico, ele consiga... O que é a força nuclear forte? Você não consegue quebrar o núcleo. Quando você quebra, vira uma bomba atômica. Entendeu? Que é exatamente a fissão nuclear. O Sol é uma bomba atômica controlada. O Sol, ele tem hidrogênio, o hidrogênio quebra e faz o hélio. O hélio é H2, é número atômico 2, o hidrogênio é número atômico 1. Então, o que o hidrogênio tem? Ele tem um átomo com um próton e um elétron e um nêutron. Só que se ele fizer uma fissão nuclear, quebrar, ele vai dar 2 prótons, ele vai dar 2 prótons, vai virar hélio, que é o gás nobre. O hélio é que põe naqueles balões para subir, entendeu? Aqueles balões de criança. Põe um dos gases, né? Os gases nobres são mais leves que o ar, né? Aí sobe, entendeu? Então, força nuclear, cara, eu acho que cada célula tem não sei quantos, 0,6 eletronvolts. Se você somar isso tudo que a gente tem aqui e saber usar isso com persistência, olha bem, olha quanta energia que a gente tem. Mas fica bloqueado por quê? Pelos esses conceitos todos, fica te limitando, fica te botando medo. Esse negócio de achar que a vida boa vai ser só depois que morrer, que você é pecador. Aí você vira um inimigo de você mesmo, vai junto com as pessoas que pensam do mesmo jeito e passa a ter uma fé, uma crença infantil e infantilizada.
Falei que você não tem que ter fé, não. Tem que ter fé, mas você precisa de ter pensamento, clareza, ou buscar esclarecimento, para você persistir em relação a uma meta, que você não está sendo feito de bobo. Que essa meta do cara te prometer um céu depois daqui, e que botar que Deus vai resolver os seus problemas. Você não vai resolver nada não, entendeu? Deus vai resolver os seus problemas. Você fica só pagando o seu dízimo ali até o dia de você morrer, que depois você vai ter boa vida lá. Isso aí, meu cara, isso aí é pegadinha. O bagulho de religião é feito por homens mesmo, né? É feito por homem, cara, que está interessado em ter o ajuda da igrejinha, entendeu? E fala que ele está ali em nome disso, em nome daquilo, coisa e tal. E quantas pessoas que, de vez em quando, aparece uma aí, ó. Outro dia apareceu uma travesti lá, que o pastor foi lá, me pegou e não pagou, e que não sei o que tem. De vez em quando aparece essas coisas assim, ó. A mulher fala, não, que ele aqui está me traindo com a outra. E papapá. Doutor. Entendeu? É humano, cara. O que acontece? Não estou aqui para julgar, não, para criticar, não julgue para não ser julgado. Não estou para julgar ninguém, não. Mas você não tem que ter fé infantil em nada, cara. Não tem que ter fé infantil, não. Você tem que ter uma fé com lógica filosófica, com lógica pensamental, com clareza do seu pensamento. Exercer o que tem de mais nobre em você, que é a capacidade de ter esclarecimento, ou de se esclarecer com as coisas. E persistir nisso. Persistir. A pessoa que persiste, que vai atrás, que busca os fundamentos, em vez de só acreditar, por que é assim? É assim, por que é assim? Você lembra daquele cara? É assim, por que é assim? Entendeu? É assim? Então vamos lá, pega a história. Tá? Quando começou esse negócio? Pega um questionamento seu, religioso qualquer. Hoje em dia você pergunta pro Google, meu cara. Entendeu? Quando começou, por exemplo, a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Sempre existiu essa coisa do Espírito Santo? De onde que eles tiraram isso? Você vai ver que foi lá para o século 300 depois de Cristo, mais ou menos, colocaram isso aí. Aí a Igreja Católica não era romana, era combatido pelo exército de Roma. E por que depois virou igreja oficial? Entendeu? E as cruzadas? E quando eles proibiam as pessoas de aprender a ler, sabe por quê? Para não interpretar errado a Bíblia. Interpretar errado, ou seja, eles que tinham que interpretar e fazer você aceitar daquele jeito, você não podia aprender a ler. Passou mais ou menos 3, 4 séculos, o ser humano era condenado a ser ignorante, sem aprender a ler, para poder não questionar os valores. E quem questionava, como Giordano Bruno, queimava na Inquisição, que trouxe um conceito novo, diferente. Ou era obrigado a falar mentira, senão ele ia morrer, como Galileu Galilei. Você está entendendo aonde que chegou esses absurdos? É claro, gente, não é o problema da igreja, não é a instituição, são pessoas que fizeram isso lá dentro. É o ser humano. A instituição não cria karma não, tá? A instituição não cria karma não. O karma é de quem vai lá, tá lá dentro e faz a merda. É aquela pessoa que fez errado. A instituição não, porque tem muitas pessoas boas em qualquer instituição. Entendeu? Tem muitos médicos bons em qualquer hospital. Mas tem muito advogado bom, tem muito juiz bom, mas tem muito funcionário bom. Eu agora mesmo fui pôr dinheiro de uma pessoa que me alugou a casa durante tanto tempo, saiu devendo um montão de dinheiro, aí eu entrei pela via gratuita, tá? Que é essas pequenas causas, né? Hoje foi a 4ª vez que eu fui lá. Não acharam, na última o juiz liberou um negócio que paga lá para poder achar o endereço da pessoa. A mulher marcou hoje, dia 3 de outubro, porque não tinha marcação, não tinha achado o cara ainda. Dia 3 de setembro, às 8h30. Cheguei lá, não tem nada marcado não. Aí a menina foi olhar, não, é dia 30 do 9. Eu falei, de quem que é essa letra aqui? Eu falei, não, é estagiária, não tá mais aqui não. Devia ser dela, né? Eu falei, gente, é impressionante. Então, tá vendo? Não é a instituição em si, é alguém ali, irresponsavelmente, olhou o 30 e falou que era 3. Por isso que você não pode ficar acreditando, cara, em tudo. Entendeu? O que eu aprendi com isso? Próxima vez, hoje ela me falou, é dia 30. Foi, olha direitinho isso, é dia 30. Olha mais uma vez, tem certeza? Deixa eu ver também. Aí pronto, eu fico mais seguro. Então, esses são esses questionamentos, gente. Não é pra gente ficar cri-cri, não. Mas você tem alguma dúvida com relação às suas crenças, para você não se tornar um inimigo seu o tempo todo? Porque muitas das vezes, gente,
A gente deixa de persistir na nossa evolução espiritual por decepcionar com os conceitos, mas você tem medo de aparecer como uma pessoa que ficou desiludido com os conceitos religiosos. O que você faz? Você se refugia na droga, refugia no álcool, refugia, entendeu? Fala assim, realmente esse trem aqui, ó, isso tudo é uma balela, entendeu? Eu descobri que isso tudo é uma mentirada desgraçada, e você não viu outra saída, quer saber da coisa? Eu vou esconder do mundo. Droga. É um jeito de esconder do mundo. Esconder de você mesmo. Mas qual que é o caminho? É você começar a se organizar, cara. E começar a gostar de você, viver a vida aí, que, igual você falou, viver a vida do jeito que ela é, cara. Aceitar a coisa, nu e crua do jeito que é. O Criador, ele é muito bom, é maravilhoso, mas tá certo. Por exemplo, um jacaré com o meu patinho tá nadando lá, tranquilinho, coisa e tal. Bom, o Criador fez, tá certo. Agora eu acho que tá errado. Você tem esse direito de achar que isso é errado. Com certeza. Entendeu? Tá certo a gente ter que matar os outros para sobreviver? Isso aqui é uma coisa, vamos dizer assim, de Deus. Deus fez, tá certo. Mas eu acho que poderia ter uma outra forma de ter energia para a gente sobreviver. Né? Quantas pessoas entram em conflito? Tá lá, cria aquele galinho dele lá, o pintinho pegou amor por ele, agora eu vou te matar para te comer hoje, vou fazer um ensopado de galo hoje. Né? Quanta gente sente dor com isso? Olha que conflito desgraçado. Você tem direito de questionar isso, gente. Entendeu? Você vai fazer alguma coisa de errado, ver o óbvio, entendeu? Falar que tá tudo certo na vida, tudo é maravilhoso, tudo é certo, é maravilhoso. Entendeu? Tá certo essa brevidade dessa vida aqui, né? E essas formiguinhas mortas também, né? Tudo. O Buda, por exemplo, quando ele fez chega nisso. O Buda tinha essa sensibilidade tanto que lá não falava em Deus, falava em você adquirir o nirvana, ou seja, chegar num ponto de iluminação, sentir iluminado, entendeu? Um co-criador, ou seja, um ajudante da criação. Aí quando você faz o curso do Buda lá, o Vipassana, você não pode matar nada, tá? Nem inseto. Aí se tiver um inseto lá no seu quarto, o que você faz? Você vai com um copo, aí prende ele na parede. Aí vem com um papel, põe assim debaixo do copo, aí prende dentro do copo. Vai fora da sacada e solta. Solta o bichinho. Aí volta de novo. Hã? Aí volta de novo. Não tem problema, mas você não matou, cara. Você não matou. Ele vai prender de novo, solta de novo. Persistência. Só que você fazendo isso, quantas informações você está dando lá para sua genética para produzir proteínas de bem-estar, proteína de paz interior, entendeu? Proteína de sentir amor, cara. Amor pela criação, pela natureza. Entendeu? Você está gerando coisas boas em você, cara. Igual eu, crio galinha lá na roça e tenho pena de matar. Fico com pena. Tem pena de matar. Fico com dó. Chega na contradição, sabe o que meu pai fazia? Eu sou vegetariano, entre aspas, né? Eu, quando descobri o mal que a carne faz, foi 17 anos, eu parei de comer carne, na época fui radical, não comia nada, agora eu como peixe e ovo. E leite. Os derivados animais não é todo dia também não, tá? Peixe, ovo e leite. Por exemplo, a carne de tilápia, eu não posso nem ver mais, que fica parecendo frango de granja, porque hoje a tilápia é criada em cativeiro. Entendeu? Com ração. Você come que lá tá com gosto de frango de granja. Tá? Mas meu pai, toda segunda-feira do carnaval, ele dava um churrasco. Só que o que ele fazia? Ele comprava o bezerro de outra pessoa para não matar o dele, para poder, na cabeça dele, achar que ele não estava cometendo um crime, entendeu? Você vê? É claro, pô, todo o respeito e amor que eu tenho pro meu pai é uma infantilidade do pensamento dele criado por uma coisa que ele aprendeu na infância ali, um dogma, uma situação, entendeu? É tipo você. Mas você tem o direito de questionar você mesmo, cara, de mudar e de evoluir, entendeu? Você não tem que ser o mesmo a vida inteira, pensar do mesmo jeito, não, ué. Eu como a carne precisa evoluir. que é meu, entendeu? Eu não como. Precisa evoluir. Doutor Geraldo. Até peixe mesmo, cara. Eu de vez em quando eu vejo gente brincando com peixe. Já viu o peixe ficar amigo da gente também. Você já viu o Professor Polvo? Quem que tiver a oportunidade de assistir o filme? Alguém já viu aí o Professor Polvo? Não. Não? Cara, assiste esse filme.
fazer só uma sinopsezinha. O cara morava lá na África do Sul, perto do mar, né? E ele foi para a vida na cidade grande, papai estressou, porque ele todo voltou para perto do mar. E aí encontrou com o povo lá. E começou a ver que o povo relacionava com ele. Daqui a pouco ficou amigo do povo, cara. Aí passa toda a vida do povo, e o povo ensinando para ele até o dia que o povo morreu. Entendeu? Aí como é que é a morte do povo, coisa e tal. Cara, é impressionante o filme, o que o cara aprendeu com ele. Simplesmente podia ter lá, pegava o povo, um arpão nele e comeu o povo. Entendeu? Não chegou nem perto do que o professor. O povo ensinou para ele. E esse é um filme muito interessante, que fala essa coisa da formiguinha. Você, em vez de chegar ali, pegar e matar, pô, um cachorro, cara. Quanta coisa que um cachorro ensina a gente, ó. Cachorro é amigo do homem. Amigo do homem, ó. O cachorro tem amor incondicional. Você pode chegar, falar com ele, coisa e tal, daqui a pouco ele está ali te esperando. Né? Ele tem amor incondicional. Ele é um exemplo de amor incondicional. Quem deveria aprender com ele. Ele conhece o dono. Ele tem a persistência no amor, tá vendo? Ô, doutor Geraldo, Ele persiste no e amor. a cidade de Perdões até Porto da Terra? Você conhece a cidade de Porto A insurgência da Terra? contra a ordem, contra a organização. Ainda bem que ele tem bom sistema imunológico, né? Doutor Geraldo, Ah. você conhece a cidade de Porto da Terra? Minas Gerais. Ele tinha uma pergunta aqui, ele tinha pedido uma pergunta aqui. Ô, doutor Geraldo, então... Você conhece, doutor Geraldo? Não conheço, não. Não conhece? Não conheço, não. Deixa eu só fazer a pergunta que ele me pediu há bastante tempo atrás. Você não respondeu. Ô, doutor Geraldo, parece que existe um sistema dessa culpa que o senhor tem citado, de algumas religiões, que eu acho que o mal não está na religião, o mal está nas pessoas. Não está na instituição, não. É alguém que está lá dentro, não são todos, não, tá, gente? Porque tem muita gente que está lá, na boa, praticando aquilo que ele acha que é verdadeiro mesmo, e não percebe as contradições dentro dele mesmo. Ou seja, deixa passar umas coisas, sabe? Ah, não, isso aqui deixa passar. Isso aqui, eu não vou entrar nesse mérito aqui, não, entendeu? Mas só completando E tem medo de ser livre. Só completando a pergunta. Ah. E parece que existe uma lavagem cerebral e ela é feita de uma forma, como você falou, você tinha falado de dogma, né? Parece que existe aí um paradigma que não é quebrado de jeito nenhum, que se eu de repente pensar contra aquilo que um dia foi me ensinado, eu sou a pior pessoa do mundo. Sim. E eu vejo isso, essa dogmatização que tem deixado o ser humano como um macaco de imitação. Ele não tem capacidade de pensar por si. Ensina como que faz, ele nem pensa sobre aquilo, ele só repete. Esse é o Exatamente isso, exatamente isso. Cidade de Porto da Terra, Minas Gerais. Ô, gente, eu acho que dá... Porque aqui, ó, tem 16 sintomas que mostram a falta de persistência. Vou falar rapidinho isso aqui, a gente fecha com relaxamento. Com relação à persistência, assim, vamos ver isso aqui e a gente fecha com relaxamento, ó. Primeiro, vocês fraquezas que precisam ser dominadas, né? Não reconhecer e definir com clareza exatamente aquilo que se quer. Ó, ou seja, é aquela meta, tá? É a meta evolutiva. Presta atenção aqui, parceiro, nós vamos fechar. Ó, não reconhecer e nem definir com clareza exatamente aquilo que se quer. Isso faz ter uma falta de persistência, sacou? Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar vai. Você não tem uma meta, qualquer meta é meta. Também quem tem mais do que 3 prioridades, não tem prioridade nenhuma não, tá? Você também não pode ter prioridade mais na conta não. Você tem que persistir, conquistou uma coisa, aí você vai acrescentando. Não adianta também você querer abraçar o mundo assim. Você pode abraçar de uma certa forma, na sua consciência, ok. Mas na ação física aqui mesmo, sei lá, profissional, não dá para ser demais da conta não, porque aí você não consegue executar aquilo tudo com maestria. Procrastinação. A segunda-feira eu começo, ó, com ou sem causa. Em geral, ela é sustentada por um conjunto formidável de álibis e desculpas. Ah, não, eu não fiz isso porque essa semana eu fiquei gripado. Ah, eu não fiz isso porque estava chovendo. Eu não fiz isso porque eu estava com frio, né? Eu não fiz isso porque a minha mãe ficou doente. Eu não fiz isso porque não sei o que tem lá. O meu parente lá não sei aonde faleceu.
Ou seja, aí tem as desculpinhas tudo certinho para você procrastinar. Então prestar atenção nisso, tá? Falta de interesse em adquirir conhecimento especializado. Que eu te falei, gente, se você tá tirando um conceito que você idolatrava, tá? Você tá tirando um ídolo seu, você tá destruindo um fantasma que você achava que era um ídolo, o que você vai botar no lugar? Você tem que buscar. Você tem que buscar, você tem que pesquisar. Você tem que encontrar primeiramente, o ídolo dentro de você mesmo, ou seja, o seu eu superior. Buscar o seu eu superior, o espírito, o imponderável, o invisível, mas de uma forma vivencial, real, gente. Não é forma dogmática, não. O espiritual está nas coisas assim, por exemplo, você, de repente, sente um arrepio na coluna, do nada, assim, vem um pensamento bom, você sente um arrepio, uma coisa assim, faz assim, pois é um toque do mundo sutil em você, ué. A ciência não tem explicação. Já viu quando você sente assim? Uma pergunta. Esse sentimento de às vezes você está aqui, mas você não está aqui. Você está aqui fisicamente, é um déjà vu às vezes. Sim. Né? É porque o pensamento ele não é limitado ao tempo e ao espaço. A gente falou isso na sessão seguinte. O pensamento Esse nosso, é um déjà vu. o pensamento seu, a sua consciência, Você né? está aqui fisicamente, mas Você não está aqui. Mas O seu corpo está aqui. Mas você, a sua consciência, está em todo o universo. Porque olha só, fecha os olhos. Tá vendo um escuro atrás dos seus olhos? Isso é um espaço. Esse espaço não tem peso e nem medida. Esse espaço é ilimitado e infinito. É a própria consciência. O próprio infinito, nós não somos imagem e semelhança de Deus? Deus é infinito. Então nós temos também esse infinito dentro da gente. Será que isso O infinitamente pequeno e infinitamente grande. é uma transição astral de segundos para você voltar nesse déjà vu? Os mundos são todos interrelacionados. Certo. Um vidente mesmo,